Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus, pastores, amigos, irmãs, apóstolos, presbíteros, diáconos, servos de Deus de todas as denominações evangélicas e os que não são servos de Deus ainda, não são convertidos a Jesus Cristo como Salvador. Esperamos que façam essa decisão o mais rápido possível para o seu bem, para a garantia da vida eterna, caso Cristo volte já, ou caso você suba antes da hora, como se costuma dizer por aqui. Sermões bombásticos, todo o primeiro sábado do mês. Aqui estamos para entregar mensagens um tanto quanto diferenciadas, mensagens nas quais Deus pegue pesado com os filhos de Deus, com a igreja dele. Quero pregar nesta manhã, ou nesta tarde, nesta noite, qual seja o horário que você esteja assistindo, um sermão baseado no seguinte tema: preparando-nos para as novas heresias. Na verdade, as heresias que rolam por aí não são muito novas, mas algumas até assustam, até nos impressionam por estarem surgindo tão assodadamente. Quero ler em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, a seguinte escritura: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Os irmãos em Cristo e amigos que têm assistido e participado deste sermão bombástico todo o primeiro sábado do mês, pode achar que eu estou repetindo alguma coisa. Não vou repetir. Na verdade, esse versículo 3, já foi inserido em um outro sermão bombástico, numa outra perspectiva. Agora será uma outra mensagem, ainda que baseada teoricamente no mesmo versículo. É mister que entendamos esse texto de modo bem detalhado. Vamos lê-lo repensando as suas partes desses dois versículos. Após uma leitura lenta, apreciativa, vamos desdobrá-lo em alguns aspectos, antes da divisão dos tópicos do sermão. O sermão tem a sua divisão natural. Pensemos nessas coisas que estão presentes neste texto que acabei de ler. Primeiro, informação que nos tempos que vêm, as pessoas, os crentes, os membros de igreja e as próprias igrejas não suportarão certas coisas. Mas não suportarão o quê? Não suportarão a sã doutrina. Esse tempo, na verdade, já chegou. E por que eu estou dizendo, queridos irmãos em Cristo Jesus e amigos, que este tempo em que os crentes não suportarão, não se adequarão, não gostarão mais da sã doutrina? Por que ele já chegou? Por causa das marcas da apostasia, por causa do volume de pecados praticados pelos crentes, achando que estão muito bem, obrigado. Por causa das mudanças de ritos de maneira frenética, de maneira desigual e totalmente em descompasso com os propósitos de Deus por Cristo e pelo seu Evangelho. Mas a verdade é que esse tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina é sintomático. Sintomático por quê? Porque estão buscando outras doutrinas. Mas por que eles estão buscando outras doutrinas e tentando consolidá-las com o Evangelho? Tentando misturá-las com a mensagem do Evangelho? Porque eles terão comichão nos ouvidos. Essa expressão eu sempre achei muito forte. Comichão no ouvido, desconforto. Ou seja, o que eu estou gostando não me é agradável. A mensagem que está sendo pregada nas igrejas não me contenta. Eu não gosto disso. Eu quero uma coisa melhor, contemporânea. Eu quero ouvir coisas de acordo com a aceitação do mundo odierno, destes tempos, que agrade a maioria, que seja bonita, que seja, enfim, algo diferente. Tendo comichão nos ouvidos. Por causa disso, o que eles vão fazer? Vão amontoar para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, não servem os doutores, os doutos na palavra de Deus, escolhidos pelo próprio Deus.
Não servem as mensagens tradicionais, não servem os sermões antigos, o modelo de canto, o modelo de tudo na igreja está ultrapassado. É isso que os crentes estão dizendo hoje, com todas as letras e muito fortemente. Queremos mudanças. Queremos mudanças, mas não queremos mudanças para o pecador largar o pecado e vir para a luz. Nós queremos mudança no sentido dos crentes viver um evangelho puritano, evangelho verdadeiro. Nós queremos mudanças para satisfazer os nossos ouvidos, a nossa carne, o nosso entendimento, os nossos relacionamentos, o nosso contexto, a nossa perspectiva de vida comprometida com o pecado. Os crentes, os membros das igrejas e pastores, e com certeza muitos mais pastores do que você, meu irmão, meu amigo, está pensando, estão se conformando a outras concupiscências, a outros modelos. E por causa disso, estão se desviando ou desviando os ouvidos da verdade. Porque a verdade sempre incomodou. A verdade sempre confronta, a verdade sempre dá falta de satisfação, porque ela vai ao contrário, vai, portanto, de encontro, e não ao encontro, vai de encontro às nossas intenções, aos nossos interesses, aos nossos conformismos e o nosso prazer. Então, o que acontece? Esses crentes, essas igrejas, esses pastores voltam às fábulas. Procuram na Bíblia ou em outros quaisquer lugares coisas que possam ser mixadas, ajustadas, sintonizadas mais ou menos com a Bíblia para seguir e assim seguir bem, seguir com prazer, seguir sem compromissos, seguir sem mudar de vida, seguir sem se preocupar com o interesse de Deus na sua vida. Então, preparemos-nos para as novas heresias. Bom, então passemos para essas tais heresias, por uma questão de ordem. Agora sim, na temática dividida do sermão. A primeira dela é hipergraça. É provável que o pastor, bispo, presbítero, diácono, irmão em Cristo, nunca tenha ouvido essa expressão, mas já está campeando por aí. Hipergraça. Eu tenho um programa nessa TV aqui, todo sábado à tarde, chamado Tudo pela Graça, mas é tudo pela graça de Deus. Até o jingle, a música, tema do nosso programa é tudo pela graça de Deus. A graça é o dom gratuito de Deus, tudo pela graça. Mas aí surgiu uma tal de hipergraça, algo que é maior do que a graça, impossível. A graça é a manifestação maior, benfazeja, perfeita do amor de Deus para a humanidade. Isto é a graça. A graça é o ponto mais alto. Não existe nada mais alto do que a graça no reino de Deus. Ela vem de Deus por Cristo Jesus. Então essa tal de hipergraça, meus queridos irmãos e amigos, na verdade é uma desgraça. É uma desgraça que está entrando nos seios das igrejas e recentemente um dos líderes desse movimento solapou um ministério de um pastor sério, levou a desistir do pastorado, a entregar a igreja, porque ele conseguiu aliciar uma quantidade enorme de irmãos para o seu lado. Mas por que aliciou? Porque a sua mensagem era agradável, a sua mensagem era confortável. A sua mensagem não exige muita coisa de ninguém. É uma mensagem perfeitamente sintonizada com os propósitos do diabo, o arqui-inimigo de Deus desde o princípio. Então não é uma graça, nem hipergraça, ela é desgraça. Do que ela se trata? O que ela é, na verdade? Se trata de uma ideia diabólica. E a ideia é a seguinte: já que nós somos salvos pela graça, já que recebemos a Jesus Cristo no nosso coração, e uma vez salvos para sempre, então podemos fazer o que quisermos. Não há nenhuma exigência, não se pode exigir nada do crente, que como ele é salvo, está salvo, pode fazer o que quiser nesta vida, pode adulterar, pode roubar, pode mentir, pode fazer o que quiser, que nada vai lhe ocorrer. Essa é a ideia de quem? Os irmãos e amigos acham mesmo que esta ideia tem origem no trono da graça de Deus? Não. Tem origem no coração do diabo.
Mas eles estão pregando isso por aí. E tem muitos pastores interessados e muitas igrejas, muitos membros de igreja vivendo confortavelmente à luz desse tipo de heresia. Ok, agora, já que ele está dizendo isso, que se pode viver da maneira que quisermos, fazendo quaisquer coisas sem nos preocuparmos, então eu vou fazer algumas perguntas aqui. Onde fica, portanto, a mensagem vinda do seguinte versículo? Se já ressuscitamos com Cristo, busquemos as coisas que são de cima. Os irmãos e amigos acham mesmo que as coisas dos céus, as coisas que são de cima, provenientes do trono de Deus, da vontade de Deus, que é absolutamente santo, e do seu Filho Jesus Cristo, os irmãos acham mesmo que essas coisas podem ser relativizadas? Podem ser amenizadas? Eu posso fazer qualquer coisa, embora Deus, do seu trono, exija que eu seja santo como Ele é santo, e essa mensagem nos foi transferida pelo seu Filho Jesus Cristo, que disse: sede santo como eu sou santo. Ele era igual a Deus, porque ele era e é Deus, e eu tenho a obrigação de buscar a santificação ao nível de Jesus Cristo. Então, hipergraça é originária do inferno. Não é coisa de Deus, mas não é só isso. Há outro texto que dá a fundamentação ao que estou dizendo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Opa! Quem está em Cristo é nova criatura. Para ser nova criatura, não pode viver do jeito que vivia antes. Pode? E aí quem roubava, o que diz a Bíblia, não roube mais. Quem se embriagava, a Bíblia contextualiza, não se embriague mais. Quem adulterava, não adultere mais. Quem mentia, não minta mais. Isso aí é alguma coisa compatível com a tal da hipergraça? Não, porque Deus exige que nós mudemos, porquanto somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós somos a nova vida do Espírito. Mas tem um outro detalhezinho que Jesus Cristo disse, que Ele enviaria o seu Espírito, nos daria o seu Espírito. E ele fez isso no dia de Pentecostes, era uma celebração de Israel. O seu Espírito desceu e invadiu os crentes em Cristo Jesus, falaram novas línguas, profetizaram e partiram dali para evangelizar o mundo. O evangelho chega até você, chega até a mim, chega através dos muitos corações aqui, através dessa TV, certo? Então, esta é a nova vida no Espírito, o que Deus quer de testemunho, de santidade, de pureza, porque o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós, é a nova vida no Espírito. E ainda mais, costuma-se pensar que a nova vida, então, já que somos salvos, a nova vida, portanto, é de um corpo que não peca mais. Opa, não! O pecado continua em nós, que o pecado ele é da carne. Na verdade, a nossa carne não tem pecado, ela é pecado. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. A carne do homem é pecado, nós fomos concebidos em pecado. A Bíblia diz, em pecado me concebeu minha mão. Olha, mãe, veja bem, todo mundo é concebido em pecado, a carne é pecado. Nós temos, portanto, que lutar o tempo todo contra o pecado que está na nossa carne e vai para o nosso coração, vai para a nossa experiência, vai para a nossa vida, vai para o nosso dia a dia e empecilha e atrapalha a nossa comunhão com Deus. Um segundo ponto, portanto, dessa mensagem, que contém, indica e mostra e explica novas heresias. Mais uma. Além da hipergraça, igrejas que, no caso de óbito de um irmão ou de uma irmã, o que fazem? Morreu alguém na igreja, ou mesmo na liderança, o que os crentes, os membros das igrejas vão lá e, primeiramente, pede a Deus, oram a Deus durante um certo tempo, para que Deus os ressuscite. Olha que bonitinho. Os crentes orando para Deus ressuscitar alguém que morreu. É, engraçado. A Bíblia diz que ao homem é dado morrer uma só vez. Não há possibilidade de morrer duas vezes, certo? Muito bem. Ah, mas Jesus Cristo ressuscitou gente. Sim, ressuscitou. Nós temos visto muita gente sendo ressuscitada no mundo clinicamente, por ação médica.
por ação de start do sistema nervoso. Vou explicar já já para os queridos irmãos e amigos. Que é isso? Então, morreu alguém, sai um atestado de óbito passado pelo médico, na sequência uma certidão de óbito baixada pelo escrivão de um cartório específico, e aí não pode sepultar não, porque vamos pedir a Jesus Cristo que ele ressuscite. Bom, bem, isso é uma doideira que tem origem lá nos quintos do inferno. Isso é uma doideira. Quem teve essa ideia é imbecil. E quem segue esses pastores são tão imbecis ou até piores do que os tais. Eles se esquecem de que Jesus Cristo foi as primícias dos que dormem, ou seja, Jesus Cristo foi o primeiro a ressurgir dentre os mortos. Os irmãos vão ficar inquietos agora. Foi o primeiro a ressurgir dentre os mortos. Os irmãos podem dizer, mas o que foi que ocorreu com Lázaro, com aquela moça, com aquela menina, com muitos do passado que foram ressurretos? Não foram ressurretos, eles foram ressuscitados. Eles morreram depois. Uma pessoa que ressurge dentre os mortos, isso não pode ocorrer, não pode morrer mais. Por quê? Porque ele pagou o preço do pecado. Não pode morrer mais. Os irmãos acham que Lázaro está por aí vivo na terra? Ele não pode morrer mais, certo? Ele foi ressuscitado por Cristo, está aí vendendo de pipoca no carnaval brasileiro, ou na beira de uma praia lá em Miami. Não, ele morreu. E por que morreu? Porque ele não experimentou ressurreição, mas sim ressuscitação. Concorda comigo? Não tem problema, fique com a sua ignorância. Eu não sou ignorante, eu sei do que estou falando. Se esqueceram de que Cristo foi o primeiro a ressurgir dentre os mortos. Sabe o que isso significa, meus irmãos, meus amigos? Que ele foi o único que ressurgiu até agora. O único que ressurgiu até agora. Todos os demais foram apenas ressuscitados. E mais, o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que ao homem é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Se eu morro e ressurjo, eu não posso morrer mais. Eu já morri, certo? Vou ficar vivo na terra até Cristo voltar, e não só isso, passar os 7 anos do período intermediário, de fato, que é a 70ª semana de Daniel, depois o milênio, para então morrer. Ou não, Cristo volta, eu ressurjo. Mas se Cristo levar 500 anos para voltar, eu vou ver 500 anos vivo aqui na terra? Isso é tolice. Ressurreição só quando Jesus Cristo voltar. Ressurreição só quando Jesus Cristo voltar. Os irmãos não encontram nenhum autor da Bíblia, do Novo Testamento especialmente, após a subida de Cristo, que tenha alguma vez pedido a Deus, Senhor, quando eu morrer, me ressuscita para eu continuar a tua obra. Paulo, por acaso, pediu isso? João, em Apocalipse, sugeriu isso? Não. Sabe por quê? Porque o óbito é atestado pelo médico e sufragado, segundo os termos da lei, por um oficial de cartório. O que acontece, portanto, é uma coisa muito simples, é uma doença. Aliás, dessa doença morreu um ator da Globo no passado, Sérgio Cardoso. Ele tinha a doença catalepsia, o seu médico sabia, mas o seu médico estava na Europa, num congresso, e ele passou mal, morreu, apagou. Fizeram o atestado de óbito, a certidão de óbito, sepultaram. Quando o médico chegou no Brasil e soube que o paciente dele tinha morrido, pediu que fosse feito uma exumação para ver o estado do cadáver. E o cadáver estava lá, ele havia morrido realmente, só que lá embaixo, todo rasgado, todo lacerado, todo arranhado, desesperado, quando ele acordou dentro do túmulo, teve que morrer, coitado. Não tinha ninguém lá, ele não tinha um celular na época, nem existia telefone celular para se comunicar. Acordei aqui, me tira rápido que o oxigênio está acabando. Nada disso. Essa é uma doença muito comum ainda hoje em meio aos povos semitas, ou seja, descendentes de Sem. Descendente de Sem. Uma vez eu estava dando aula em Belo Horizonte, num curso de formação profissional, e eu estava dando aula de psiquiatria. Comecei lá pela parte das estruturas e também sobre a teoria
topográfica, teoria estrutural, segui pelos transtornos mentais orgânicos até o último transtorno mental que se manifesta em função de uma doença orgânica no cérebro, e até ir lá ao finalzinho das neuroses, transtornos de personalidade, etc. E eu falei sobre essa questão aqui. E naquele grupo, um grupo seleto de umas 30 pessoas, tinha mais de um, mas tinha um médico lá de professor, me dá licença. Eu digo, pois não, eu sou médico. Mas ele disse uma outra coisa muito interessante, eu sou médico e sou judeu. Ele era judeu, tá? E eu estou aqui para confirmar a sua palavra. A minha raça é a que tem o maior índice de catalepsia do mundo. E todos os que foram ressuscitados dos tempos do Velho Testamento até o Novo Testamento eram judeus. Interessante. O que foram feitas foram ressuscitações, ou seja, foram desfibrilados no sistema nervoso, aqueles que estavam no ataque cataepilético. Isso é o que ocorre. Ressurreição, orar para a pessoa ressurgir, para depois sepultar, isso é loucura. São loucos de pedra os indivíduos que ensinam essas coisas. Outra coisa, Jesus Cristo morreu. Mas por que ele morreu? Morreu porque era homem. Mas morreu com um fim, com um objetivo. Morreu para pagar pecados. E quando alguém morre, automaticamente cumpriu o rito da morte, não pode morrer de novo. Então ele foi o primeiro a ressurgir dentre os mortos. E ninguém vai ressurgir de maneira nenhuma. Você pode orar à vontade, mas foi tido como morto e não foi. Na cidade onde eu nasci aconteceu isso. Quase que sepulta um camarada vivo. Até que ele acordou no trajeto da catedral, da capela, até a porta, já chegando perto do cemitério, ele acordou, chutou a tampa do caixão, ninguém sabe como ele conseguiu chutar, mas a verdade é que ela caiu longe, e aí foi gente correndo para um lado e gente correndo, todo mundo correndo. Ele correndo do pessoal, o pessoal correndo dele, e alguém gritou, pega o defunto. Quem disse que o defunto parou para você pegar? Outra heresia interessante que surgiu agora no meio evangélico. Eu soube agora de um trabalho de um líder, não sei se é pastor, apóstolo, pós-apóstolo, se ele é irmão mais velho de Jesus Cristo, mas em São Paulo. E ele lançou a seguinte heresia: quem morreu na cruz do Calvário não foi Jesus Cristo. Olha só, que bonitinho, não, que idiotice. Quem morreu na cruz do Calvário não foi Jesus Cristo, foi o Espírito Santo. Opa! É demais para o meu gosto. Tá? Embrulha o meu estômago, eu nem sei como que eu vou fazer para embrulhar o estômago. Não sei, mas embrulha o meu estômago, como se dizia. Não foi Jesus, mas foi o Espírito Santo. Ele procura textos que permitam fundamentar essas coisas. Ah, é? Esse autor dessa heresia que vem pregando também é mais um maluco de pedra. Jesus veio para quê? Buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido? Nós, a humanidade, certo? Por que Jesus orou? Lembra disso? Nos momentos próximos da sua crucificação, 3 vezes ele pediu a Deus que, se fosse possível, livrasse daquele cálice. Contudo, que fosse feita a vontade do Pai e não a dele. 3 vezes ele disse, a tua vontade seja feita e não a minha. Por que Jesus Cristo orou 3 vezes? Pedindo que, se fosse possível, porque ele sabia quão dolorosa seria a sua morte. A mais dolorosa, que mais sofrimento deu para um ser humano, foi a de Cristo Jesus. Não foi uma morte dolorosa no momento, que acabou em 3 minutos, ou 2, ou 5, não. Que virou de um dia para outro, sofrendo, apanhando, sangrando, até ser levado para uma cruz, cravado ali, deixando jorrar o seu sangue, ter tétano e morrer. A ponto de, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É ele, o Filho de Deus, quem morreu no Calvário. Não foi o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem corpo. Tanto quanto Deus não tem corpo. Jesus Cristo teve corpo porque nasceu de mulher, nasceu sob a lei. Nasceu como homem para poder morrer como homem. Se ele não tivesse vindo ao mundo para morrer pelo homem, ele nunca teria tido um corpo. Como o Espírito Santo, que é Espírito puro e que habita em nós.
e foi enviado por Jesus Cristo para edificar a sua igreja e habitar em nós. Como ele poderia ser morto na cruz do Calvário? Ah, vai tomar banho, idiota! Passe isso para esse pregador. Pode dizer qual é o meu nome, Heitor Antônio da Silva. Não vou dar o CPF, que eu não tenho necessidade. Pode dizer, esse pastor Heitor chamou você de idiota, diabólico. Mas temos também, queridos irmãos e amigos e pastores e líderes, as heresias de forma. São heresias até mais, diríamos, banais, segundo as pessoas. Heresias, diríamos assim, mais confortáveis. Heresias até suportáveis. E que passam como coisas boas. Se passam como coisas boas. São mudanças radicais na forma de cultuar. Eu fui batizado aos 12 anos de idade, tenho hoje os meus 78 aninhos, caminhando apressadamente para 79, se Deus me deu o privilégio de chegar em julho, e no ano que vem, então, 80, e se me deixarem eu vou em frente até a volta de Cristo. Se não, não tem problema. Mas eu comecei na vida cristã, fui batizado aos 12 anos, me converti de 8 para as 9, e eu sou acostumado com cultos daquela época, que permanecem em muitas igrejas, com mensagens boas que permanecem até hoje, mas as igrejas estão mudando as formas de cultuar. Por quê? Será que Deus, porque tudo vem de Deus por Cristo, será que Deus e Jesus Cristo se enjoou do modo das igrejas funcionarem do passado até agora? Será que vem de Deus essas mudanças radicais e estúpidas praticadas nas muitas denominações e na minha denominação? Eu sou da Igreja Batista Brasileira, Igreja Batista, Convenção Batista Brasileira. Dentro das nossas igrejas batistas, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Metodista, em tudo, está cheio de coisas ridículas. Não querem servir, não querem cantar. Raramente numa igreja evangélica se canta hoje um hino do cantor cristão, ou do inário para o cristão, ou da harpa cristã, ou do inário metodista. Procurei algum tempo o inário adventista, aliás, metodista, eu não achei. Ninguém conseguiu para me arrumar um inário metodista. Não canto isso mais, corinho para cá, corinho para lá, mensagem, louvor para lá e morreu para cá, espremendo essas mensagens, não dão em nada ou quase nada. Mudanças absurdas nos ritmos e nas letras dos hinos. Superficiais, óbvias, vazias, onde os cantores não estão cantando para louvar e glorificar a Deus, mas para se apresentar. E são chamados de artistas. Artistas é uma pinóia. Vai para o inferno com essa ideia de artista. Deus não precisa de artista. Deus precisa de quem louve, quem puxe louvor, de quem pregue, de quem adore. E Ele cuida dessas pessoas do jeito dele. Artistas não. Não existe isso. Muitas mudanças absurdas nos ritmos. Recentemente eu ouvi de uma pessoa que lida com música, dizer, não, a música evangélica é para entretenimento. Entretenimento? Música evangélica é para entretenimento? Ah, mas uma boa música, sim, uma boa música linda, maravilhosa, você canta depois o dia inteiro no seu trabalho, na sua casa, varrendo a casa, passando roupa, fazendo o almoço, etc, etc, porque aquela música está integrada à sua alma, é verdade que você expressa. Não é entretenimento. Eu sempre pensei e entendi que a música cristã é para louvar a Deus, para glorificar o seu nome e para pregar o seu evangelho. O que passa disso na música é sim de procedência maligna. Você não gostou, não? Deus está dizendo que essas novidades todas que estão na música aí, que fogem do princípio de louvar a Deus, de glorificar a Deus, de pregar o evangelho, que seja de procedência maligna, nasce no coração do diabo. E que você, a sua igreja, a sua família, talvez até o seu pastor estejam aí cultivando essas coisas para o bem da causa? Não é pelo bem da causa, é pelo bem da obra satânica que está desvirtualizando tudo. Há também heresias de comportamento.
Esses movimentos LBGT, só cito a sigla, que são acolhidos hoje nas igrejas, de braços abertos, por causa de um tal amor. Deus é amor. Jesus Cristo pregou o amor, ótimo. Mas o amor de Deus, o amor de Cristo, não tem nada a ver com o amor sem vergonha, que não é amor, é sensualidade. Semana passada eu assisti uma discussão entre um crente jovem, brigando pela santidade, e uma pastora, até colarinho clerical, ela estava defendendo essa podridão na igreja. Mas que coisa interessante, essa podridão é sempre bem aceita. É interessante. Se você for uma festa, um casamento, um noivado, qualquer coisa assim, você que é crente, você não bebe. Mas tem ali os bebedores de cerveja, que estarão lá. Se a festa não for de crente, certamente terá a cerveja. Os bebedores de cerveja bebem 1, 2, 3, 4, 5, 30. Os bebedores de Guaraná ou de Coca-Cola, quando bebe muito, bebe 2. Porque bebe e come. Aliás, festa de crente é assim, comida e bebida. Ele enche a barriga de comida e de refrigerante. Ninguém sai ali atropelando, ninguém sai batendo ninguém. Mas os beberrões que bebem 20 e 30 cervejas são os provocadores de desgraça na família e na sociedade. Tá? Defender isso aí, defender pornografia, defender perversão sexual, sodomia, não. Isso aí não é de Deus. Isso não é amor. Deus, num gesto de absoluto amor, tirou Ló e sua família lá de Sodoma. A mulher dele, com pena de largar para trás as simpatias todas, as amizades que tinha, e talvez o conforto que possuía, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Mas ele, por amor, salvou uma minoria e bombardeou e acabou com Sodoma e Gomorra e 3 outras cidades pequenas que estavam no entorno. 5 cidades. Ele destruiu. Em nenhum momento Deus deixou de sentir amor. Deus deixou de ser amor. Ele é amor, mas é justiça. E briga o tempo todo contra o pecado. Isso é heresia, que está sendo cultivada, fomentada, nutrida no seio das nossas igrejas. Tem gente que, membro de igreja, que enquanto nada acontece na família, ele é contra tudo de errado. Se aparecer alguém com falar meio fino e um andar meio rebolado, ele olha, ele censura. Mas o dia que um filho dele, um parente dele, vira para esse lado, ele, opa, não! Vamos pensar isso de direito, vamos repensar, porque afinal de contas, a igreja é para acolher os perdidos. Mas a igreja precisa trabalhar também para apressar a ida para o inferno, dos 5º, do 6º ou do 7º, sei lá, mais rápido possível, porque eles são atropelos na vida da igreja. E o que mais resta acontecer neste tempo para as igrejas? Ainda falta chegarmos ao nível de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que quando no fim, chegarmos ao fim, o mundo estará em situação pior do que Sodoma e Gomorra. Tanto é que os seus moradores, se pudessem ver o que estava acontecendo na terra, se apavorariam. Mas não vai demorar. Estamos bem perto, bem próximos de um colapso moral absoluto e da fragilidade terrível das igrejas aumentando a cada dia. Então, meus queridos irmãos em Cristo, pensem bem, se preparem para as novas heresias, enfrentem-nas com vigor, com a palavra de Deus, com energia. Não tolerem, não aceitem, não se conformem às coisas deste mundo. Se conformem só com aquilo que vem dos céus. E que Deus a todos abençoe.